Graça e paz, meus queridos irmãos, uma ótima noite a todos. Estamos juntos nesta transmissão, neste domingo, para trazermos o louvor, a palavra, a oração, e é bom ter você conosco neste momento. E vamos iniciar este nosso encontro com a leitura de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que nos diz o seguinte: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós agradecemos ao nosso Deus pelo ar que respiramos, por mais um domingo que Ele nos concede, um domingo especial, não pelo fato somente de ser o dia do Senhor, mas de neste dia também comemorarmos o Dia das Mães. Então, neste momento, eu convido você a juntar-se a nós para louvarmos ao nosso Deus, o único que é digno de glória, honra e poder. Boa noite, meus irmãos. Nesse momento a gente vai cantar uma música que fala: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E essa música é uma realidade, e é uma música bem conhecida, então eu te convido nesse momento a cantar conosco essa música, aí mesmo na sua casa. Faça desse momento um momento de contrição entre você e Deus, e cante comigo essa música. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Feche seus olhos nesse momento na sua casa. Vamos orar nesse momento pelo nosso país e aproveitar também esse momento para a gente orar pelas nossas mães, para que juntos
você e sua família, ore, pedindo para que Deus nos proteja e para que Deus faça a tua vontade em cima das nossas vidas. Então faça desse momento um momento do seu lar, em adoração ao nosso Deus, através das orações. Pai, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós entregamos, ó Pai, cada palavra que sairá da nossa boca, pois nós sabemos, ó Pai, que tudo vem de Ti, que o ar que nós respiramos vem de Ti, que quando a gente tem saúde é porque o Senhor permite, e quando nós passamos mal ou estamos em algum momento ruim, é porque o Senhor também permite. Como nós chamamos, ó Deus, e confiamos em Ti. Nós sabemos, ó Pai, o quanto Você nos ama. Isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade. Obrigado por nos amar infinitamente. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Desculpe por cada palavra que não tem Te agradado, que eu tenha falado para o meu irmão, para o meu amigo, para os meus pais. Faça-me mais parecido contigo. Obrigado, ó Pai, pela minha mãe e por cada conselho que ela me deu, por ela me ter colocado nos Teus caminhos, e mesmo sem ela perceber, ela me ensinou a ser mais parecido contigo. Obrigado, ó Deus, pela mãe que o Senhor me deu. Sou grato pela minha família, pelo meu pai, pelo meu irmão, e tenho certeza que as famílias que estão ouvindo, que estão nessa live também são, ó Pai, gratos por cada parente que eles têm do lado. Obrigado por ser um Pai que cuida da gente, um Pai que nos ama, que nos protege, mesmo a gente não merecendo. Nós somos gratos pelo Teu amor. E em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Nesse momento eu convido você e sua família a cantar uma música que diz que o nosso Deus é grande e que nós queremos exaltar o nome dEle. Então, você e sua família na sua casa, ou se você estiver sozinho também, cante conosco, vamos adorar o nosso Deus, o único Deus que é digno de louvor. Grande é o Senhor, Rei muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, reino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós entregamos este culto, nós entregamos, ó Pai, cada palavra que sairá da boca do nosso pastor em tuas mãos. Nós sabemos que tudo vem de ti, nós confiamos em ti, pois nós sabemos que é o melhor. Obrigado por cuidar de nós a cada tempo, a cada minuto, a cada segundo. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Mês de maio, domingo, Dia das Mães, e nós estamos iniciando a nossa série sobre adoração familiar. E é muito importante tratarmos deste tema. Uma família verdadeiramente feliz tem sua felicidade pautada na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito bom saber que mesmo em tempo de pandemia, de isolamento social, há famílias que erguem uma adoração genuína a Deus e fazem isto porque são agradecidas. E através disso, nós podemos ter diversas reflexões
a respeito da família e do nosso tema neste mês, adoração familiar. Vem uma pergunta: qual é a grande necessidade de uma família? Eu posso dizer a você que a grande necessidade de uma família é ver Deus sendo erguido em meio de todas as tribulações e também de todas as alegrias. Qual é a grande esperança de uma família? A grande esperança de uma família tem que estar no fato de conhecer a Deus, de ter mais intimidade com o Senhor. E qual o grande consolo para uma família? O grande consolo para uma família é anelar ao Senhor, é ter prazer em estar com o nosso Senhor Deus. E qual é a fonte? Qual é a fonte da alegria para uma família? Eu pergunto a você, e seria bom que você respondesse isto, você que está agora junto com a sua família, assistindo este encontro de nossa igreja. Repito a pergunta: qual é a grande fonte de alegria para a sua família? Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos mostra qual é a sua fonte de alegria. E saiba, meu querido, você que dirige o seu lar, que dirige a sua família, que lidera a sua casa, você homem ou você mulher, aprenda com Davi qual deve ser a fonte de alegria da sua família. E eu convido você a observar comigo o Salmo 36, os versos 7 e 9, porque eu acredito que aqui está a resposta para essa pergunta sobre qual é a fonte de alegria para a família. Leiamos então o Salmo 36, dos versos 7 ao 9, diz assim, este Salmo de Davi: Ó Deus, como teu amor é precioso! Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu farás beber da corrente das delícias. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos luz. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, ilumine a nossa mente através do Espírito Santo, para o entendimento desta palavra. Este salmo, ele é belíssimo, e este trecho principalmente, porque é sabendo disso que Davi então é um homem feliz. É sabendo de que o amor de Deus é precioso, é sabendo de que em Deus ele tem refúgio, tem cuidado, tem proteção, é sabendo que em Deus ele tem provisão, ele tem casa, ele tem comida, bebida, ele tem deleite, é sabendo que Deus é a fonte de vida e é a luz que traz a Davi a fonte de alegria. E são esses predicados, esses cuidados do Senhor Deus que devem ser fonte de alegria para você e para a sua família. É assim, sabendo disso, sabendo de quem Deus é, que a família pode viver felicidade. É sabendo quem Deus é de fato, que a família pode ficar feliz. E a partir disso uma família deve perguntar: o que faz nossa família ser o que é? Qual é a nossa identidade? Qual a atividade nos faz ser o que somos? Então essas perguntas você deve fazer agora, junto com a sua família. Porque eu quero chamar a sua atenção para a importância da adoração familiar. E para caminharmos com a adoração familiar, é preciso entendermos um pouco o que é adoração.
É importante você saber que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o mundo, Ele não o criou porque Ele precisasse. Pai, Filho, Espírito Santo eram perfeitamente felizes, abençoados em comunhão. Então Deus criou todas as coisas por amor, por alegria, por satisfação. E ao olhar para esse imenso universo, mesmo com os nossos potentes telescópios, algo deve nos impulsionar. Existe algo que vai além daquilo que nós vemos. É que Deus, na sua criação, está revelando algo acerca de quem Ele é, a fim de que fosse apreciado por sua própria criação. Lembre você que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Lembre você que Deus nos criou com a capacidade de nos relacionarmos com Ele e apreciá-lo. E é quando chegamos neste ponto de nos relacionarmos com Ele, de apreciarmos a grandeza, a formosura deste Deus, é que estamos chegando ao ponto da verdadeira adoração. E adorar, nós podemos dizer que é se prostrar na presença de Deus. Sempre que nós vemos a palavra adoração, ou este verbo adorar no Antigo Testamento, ele está sempre ligado a serviço, a servir. Então nós nos prostramos diante de Deus, nos colocando diante dele com humildade, exaltando, enaltecendo a sua grandeza, a sua majestade, na intenção de servi-lo, de nos entregarmos a Ele. Nós devemos adorar ao Pai Celeste, ao Filho Redentor, ao Espírito Santo Santificador, porque a adoração é trinitária. Perceba você que o nosso Deus é um Deus comunitário, é um Deus que vive em comunidade, é um único Deus, porém, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que se amam na eternidade, que se relacionam na eternidade como uma família. É por isso que na Trindade nós podemos observar princípios grandiosos para aplicarmos em nossa família. É na adoração ao nosso Deus que devemos experimentar o que um teólogo chamado Samuel Rutherford disse. Ele diz o seguinte: não sei qual pessoa divina eu mais amo, mas isto eu sei, amo cada uma e preciso de todas elas. Devemos nos deleitar na comunhão uns com os outros, devemos apreciar a comunhão com Deus. E a partir disto, há algumas ordenanças exteriores e meios de graça muito importantes que se insinuam claramente na palavra de Deus. Mas para seu exercício temos poucos, se é que há alguns preceitos simples e positivos. Melhor ainda será que os retiremos do exemplo de homens santos de várias circunstâncias incidentais. Nós vimos aqui, por exemplo, o conceito de adoração de forma breve na pessoa de Davi. E agora eu quero falar com você a respeito de um exemplo na pessoa de Abraão. Lembre-se que Abraão, na tradição cristã, é tida como pai dos fiéis e amigo de Deus. E foi por sua piedade, e uma piedade doméstica, que Abraão recebeu uma bênção do próprio Senhor. Gênesis 18, versículo 19, vai nos dizer o seguinte: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo.
Nesse texto, o patriarca é elogiado por instruir seus filhos e servos mais importantes, na mais importante de todas as obrigações. E qual é a mais importante de todas as obrigações? O caminho do Senhor. A verdade acerca de sua gloriosa pessoa, suas elevadas afirmações a nosso respeito, suas exigências para nós. Note bem as palavras: Ele há de ordenar aos seus filhos. Ou seja, Ele usará a autoridade que Deus lhe havia dado como pai e cabeça de sua casa, para fazer valer as responsabilidades da piedade familiar. Abraão também orava com sua família e a instruía. Onde quer que armasse a sua tenda, ali edificava um altar ao Senhor. Então é importante, você que me ouve neste momento, que aplique o seguinte no seu coração. Pergunte a você neste momento: somos descendência de Abraão? Se nós não fazemos as obras de Abraão e descuidamos da importante responsabilidade da adoração em família, eu quero que você reflita sobre isso. Os exemplos de outros homens na história bíblica são similares ao de Abraão. Considere a piedosa determinação de Josué, o qual declarou a Israel: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Texto este que é tema do nosso mês. Ele não permitia que ninguém, ou que nem os elevados postos que ocupava, nem as preeminentes responsabilidades públicas que acumulava sobre si, atraíssem a sua atenção ao ponto de se descuidar dos caminhos do Senhor e de conduzir a sua família neste caminho. Josué se preocupava com o bem-estar da sua família. Josué sabia que acima de qualquer coisa, o mais importante é que a sua família fosse conduzida no conhecimento do Senhor, na intimidade de relacionamento com o Deus Trino, numa relação íntima com o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós olhamos, por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos a história de Timóteo, que foi criado num lar piedoso. Paulo registra que, na tradição desse lar, dessa família de Timóteo, ele desenvolveu uma fé não fingida. E Paulo acrescenta: a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice. E aí o texto nos diz que isso acontecia desde que Timóteo era um pequenino. Então, podemos observar quão aterradoras ameaças são pronunciadas contra aqueles que fazem pouco caso da responsabilidade de levar a sua família na direção do Senhor, nos caminhos do Senhor. Há um texto de Jeremias 10, o verso 25, que sempre me chama a atenção e me faz temer quando eu leio. Está registrado assim no profeta: ó Deus, derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as famílias que não invocam o teu nome. Quão insuportavelmente solene
descobrir que as famílias sem oração são aqui associadas aos pagãos. E quantas famílias cristãs não desenvolvem a rotina de oração, de busca do Senhor? Nestes dias, logo assim que terminamos a nossa campanha dos 40 dias de jejum e oração, e que então começamos a incentivar a realização do culto doméstico, todos os dias a nossa membresia recebe um roteiro do culto doméstico, contendo oração, contendo texto a ser estudado, explicações sobre este texto, canções a serem cantadas, sugeridas a serem cantadas. Esse roteiro de culto doméstico tem sido desenvolvido nos Salmos, já estamos no Salmo 20, e muito me entristece quando eu pergunto a alguns irmãos se estão realizando o culto familiar, e a resposta: não, pastor, não estamos realizando, porque meus filhos ficam no computador, ficam no videogame, meus filhos não estão se relacionando bem, e isso me preocupa, porque este é o tempo em que as famílias podem se reunir. Este é o tempo em que, de fato, as famílias podem experimentar a maravilha, a delícia do culto doméstico, de se juntarem pai, mãe, filhos, avós, ou aquelas mulheres que dirigem os seus lares, só elas e seus filhos, e cultuarem ao Senhor. Saibam que os lares que não fazem isto, os líderes de suas casas que não conduzem a família à adoração, estes são comparados aos pagãos, estes são comparados àqueles que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus, portanto, desfrutam de perdição, não desfrutam das promessas, das maravilhas do Senhor. E eu quero nesses dias te chamar a atenção para o seguinte: você pode dizer, eu oro sozinho, eu oro privado. Sim, continue fazendo isso, mas é necessário que se faça isso em família, é necessário que ocupemos as 3 esferas, façamos isso no privado, façamos isso em família e façamos isso em comunidade, com a reunião dos santos do Senhor, mas nestes tempos isso não está sendo possível devido à pandemia. Portanto, ore no privado, mas se ajunte com a sua família para orar, para buscar a face de Deus. Faça como Abraão, como Davi e outros personagens da história bíblica, erga um altar ao Senhor na sua casa. E para que isso aconteça, agora eu quero falar diretamente aos filhos. Olha, jovem, adolescente, junior, obedeça a seus pais, os auxilie na realização do culto familiar, pois a sua família será extremamente abençoada com essa atitude. E como é que nós nos reunimos para orar como família? Não se deve permitir que nada interfira nesta obrigação. Todas as necessidades domésticas, elas devem ser adequadas à oração, ao momento do culto familiar. Lembre-se do que Jesus nos disse no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, realizar o culto familiar é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Por isso, todas as outras coisas dentro do lar, na sua casa, em suas atividades, elas devem se ajustar ao culto familiar, e não o culto familiar se ajustar às necessidades da casa, às rotinas da casa. Deus tem que estar em primeiro lugar no seu lar. De maneira nenhuma deve se faltar com a adoração em casa. Se vamos desfrutar das bênçãos de Deus, se queremos estas bênçãos sobre nossa família,
Então que honremos ao Senhor, reunindo os membros de nossa família diariamente para louvar, orar, ler a palavra, conversar sobre a palavra. Lembrando do princípio bíblico de que o Senhor honra aqueles que o honram. Então a família precisa honrar a Deus para que ela seja honrada. Um antigo escritor disse muito bem o seguinte, de que uma família sem oração é como uma casa sem teto. Vou repetir. Uma família sem oração é como uma casa sem teto, onde todas as tormentas a alcançam. Se a sua família não ora, meu querido, se você não ora junto com a sua família, se a sua família não se reúne para orar, para cultuar ao Senhor, a sua casa está sem teto e, portanto, ela está sujeita, está exposta a todas as tormentas desta vida. Este é um tempo em que nós não podemos ser sugados pelas comodidades domésticas. Ter o conforto em casa é bênção, e creia que Deus lhe deu provisão para que você alcançasse conforto na sua casa, mas não faça do conforto da sua casa o seu Deus. O nosso Deus é único, e Ele nos criou para que pudéssemos nos relacionar com Ele e desfrutar do que há de melhor nesse relacionamento. A adoração familiar deve ser conduzida de maneira reverente, de coração e com simplicidade. É assim. A adoração, ela não precisa ser longa. Você pode se reunir com a sua família, que sejam 10, 15, 20 minutos, mas que seja um tempo de qualidade. As orações não precisam ser elaboradas, longas, elas precisam ser sinceras. A família tem que se reunir diante do Senhor com sinceridade, dispostos a perdoar uns aos outros e amar este Deus trino, único e verdadeiro. E as famílias que agirem desta forma alcançarão bênçãos incalculáveis. Primeira bênção: a adoração em família prevenirá de muito pecado. A adoração familiar protege a alma, comunica um sentido de majestade e da autoridade de Deus, coloca verdades solenes na mente, faz com que desçam benefícios de Deus sobre o lar. A piedade pessoal no lar é um meio de influência poderoso após Deus para comunicar piedade aos filhos pequenos, por exemplo. As crianças são principalmente criaturas de imitação, que amam copiar o que veem nos outros. Se você ora junto com o seu pequeno filho, ele vai aprender a orar e ele vai querer te imitar. E caminhando para o fim, meu querido e minha querida, saiba que a adoração familiar permite que nós, pais, cuidemos para que os nossos filhos conheçam o Deus ao qual servimos. E que os nossos filhos um dia ensinem aos seus filhos, portanto os nossos netos, a guardarem os mandamentos do Senhor. A oração em família, a adoração familiar, é um meio de graça bendito para dissipar as paixões malditas às coisas deste mundo, para ministrar cura nos relacionamentos familiares, para unir pais e filhos, para despertar ainda mais amor e cuidado entre marido e mulher, e para despertar comunhão entre irmãos e irmãs. Vivamos a adoração familiar,
E por fim, a adoração em família obtém para nós a presença e a bênção do Senhor. Há uma promessa de sua presença, a qual ela é peculiarmente aplicável a essa responsabilidade. Lembre que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor se fará presente. Onde houverem 2 ou 3 em concordância, o Senhor estará em concordância com eles. Saiba que muitos têm encontrado na adoração em família essa ajuda e comunhão com Deus. Portanto, seja você pai, o líder espiritual da sua família, seja você mamãe, a líder espiritual de sua família, não abra mão da adoração familiar. Se reúna todos os dias com sua família e cultue ao Senhor. E é por isso que eu convido você, de segunda a sexta, a observar o roteiro do culto familiar, que vai no grupo de WhatsApp oficial de nossa igreja e que também fica disponível em todas as nossas redes sociais. E se aproxime do Senhor em adoração. Lembre-se, aproximem-se de Deus e Ele se achegará a vós. Famílias, é tempo de se aproximar do Deus Trino, único, perfeito, amoroso e Salvador. Oremos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos criou com a capacidade de te adorar. Tu és bendito, único, poderoso e verdadeiro. Graças te dou por todas as famílias de nossa igreja e rogo que o Senhor as desperte para buscar o Senhor constantemente, todos os dias, até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meu querido e minha querida. Nós vamos louvar ao Senhor e antes disso, eu quero pedir a você que continue intercedendo pela nossa igreja. Quero pedir a você que continue sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. Você que continua tendo a sua renda, agradeça, seja agradecido a Deus por isso. Portanto, continue firme no propósito do dízimo, das ofertas. E eu quero dizer a você que, por acaso, esteja vivendo dias difíceis, de escassez na sua casa, nestes dias, nos procure o pastor da igreja, nos procure em nossas redes sociais, porque nós estamos aqui prontos a auxiliar, não somente a membresia da nossa igreja, mas a todo aquele que necessitar. Um grande abraço a todos. Bom, meus irmãos, nesse momento a gente vai cantar uma música, que é a música tema do nosso mês, que é o mês em família, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então cante conosco essa música que é bem conhecida e faça um momento de alegria, de comunhão entre você e sua família. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti.
eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará da sua presença. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará da sua presença. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Pai, nós entregamos as nossas famílias em Tuas mãos. Nós entregamos, ó Pai, cada lar em Tuas mãos. Obrigado por cuidar de nós, de sempre nos proteger, nos livrar de todo mal. Obrigado por nos amar. E sim, eu e minha casa vamos Te servir para sempre. E que isso seja verdade, não somente na minha casa, ó Pai, mas de várias pessoas e de todas que estão ouvindo essa música, que estão acompanhando esse período da nossa igreja, que nós louvemos o Teu nome em cada episódio que a gente passar. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Nós Te amamos e confiamos em Ti. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.